O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Não se perturbe o vosso coração. É com esta palavra, com este mandato de nosso Senhor, que nós iniciamos o Evangelho de hoje, no capítulo 14, versículo 1. E é interessante, meus irmãos, que não obstante nosso Senhor nos dê este mandato, no capítulo anterior, nós observemos algo que, à primeira vista, parece ser incompatível com isso que ele pede a nós. Porque nós estamos aqui no capítulo 14, versículo 1, Jesus diz: Não se perturbe o vosso coração. Mas se nós pegarmos o capítulo 13, no versículo 21, a palavra diz que Jesus se perturba. Ele se sente perturbado. João, capítulo 13, versículo 21. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Isto é, diante da traição de Judas, Jesus fica perturbado. Ora, pode ou não pode ficar perturbado? Meus irmãos, há dois modos de sofrer, há dois modos de ficar perturbado. Isto é, você pode se perturbar com fé, você pode sofrer com fé e você pode sofrer sem fé. Aqui está o ponto que faz a diferença. Isto é, Jesus, quando diz: não se perturbe o vosso coração, ele está nos chamando à fé nele, não a uma impassibilidade, isto é, que nós nunca nos perturbemos, que nós não soframos, porque afinal de contas, nós não somos impassíveis, nós somos passíveis, nós experimentamos sensações. O ser humano é passível de sofrimento, ele vai sofrer, como Jesus sofreu, como Jesus se perturbou, como Jesus suou sangue. Então ele se perturbou profundamente, mas ele se perturbou em Deus, ele se perturbou profundamente unido ao Pai, e é dessa maneira que sim, se nós nos perturbarmos, nos perturbaremos desta maneira, isto é, unidos em Deus, sem perder a fé, às vezes sofrendo com aquilo que nos acontece, às vezes sofrendo com aquilo que vai acontecer àquela pessoa que pratica o mal. Ora, como exigir de um pai e de uma mãe que não sofra vendo o seu filho caminhando no pecado? Vai sofrer, vai se perturbar, vai se agitar,
mas mesmo assim, profundamente enraizado em Deus, alicerçado em Deus. Como não sofrer vendo Deus ser ofendido? É claro que nós sofremos, é claro que nós iremos nos agitar, mas sempre sabendo que Deus sairá vencedor, porque coragem, eu venci o mundo. Então aqui, meus irmãos, quando o nosso Senhor nos chama a esta atitude de espírito, Ele não está nos chamando a uma impassibilidade, a um estado de espírito que nunca se agite, mas nosso Senhor está nos chamando a uma profunda fé nele, na sua providência, que faz com que, mesmo no sofrimento, nós não nos perturbemos ao ponto de perder a fé. É por isso que o versículo continua. Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Isto é, fé em Jesus, que disse que nós seríamos enviados como ovelhas em meio aos lobos, que disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Isto é, que disse a nós, que nos ensinou que mesmo que nos matem o corpo, não poderão matar a alma, e que disse que vale perder o mundo inteiro, mas ganhar a vida eterna. Então é nisto, nesta fé profunda em Jesus e em tudo aquilo que Ele nos falou, que faz com que nós nos mantenhamos de pé, não obstante as dificuldades da vida. Sofrer em Deus, sofrer sem perder a fé, sofrer esperando, mesmo que contra toda a esperança, e sofrer esperando a divina recompensa, porque continua aqui, versículo 2, Jesus nos chama a que nós não nos perturbemos, neste sentido de perder a fé, de entrar em desespero. Ele diz: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, pensar no céu, refletir sobre o céu, deve fazer com que a nossa fé se aprofunde ainda mais em Deus, ao ponto de dizermos com lágrimas nos olhos: vale a pena passar por todas as tribulações, porque a recompensa que Deus tem para nós é muito grande. É aquilo que São Paulo vai dizer, São Paulo que tanto sofreu pela palavra, por Jesus. Ele vai dizer o que lá em Romanos capítulo 8, versículo 18: eu tenho para mim, tenho certeza que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Isto é, São Paulo sofreu. São Paulo se perturbou. São Paulo ficou agitado interiormente, mas ele sabia que a recompensa de Deus era tão grande, que isso fez com que o sofrimento não só não o afastasse de Deus, mas o unisse a Ele mais intimamente ainda. E é isso o que deve acontecer conosco. Isto é, quando as dificuldades vierem, ao invés de nós nos desesperarmos, perdermos a fé, nos afastarmos de Deus, abandonarmos as nossas práticas de piedade, que nós nos unamos mais ainda a Ele, dizendo: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu creio que Tu estás presente. Jesus, eu creio que tudo há de concorrer para um bem maior. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, estiver em estado de graça, Deus habita no seu coração como amigo, e Deus fará com que tudo concorra para o seu bem, para um bem maior, para a salvação da sua alma,
para a sua santificação. E é isto então que faz com que nós não nos desesperemos. Então, assim como Jesus sofreu, assim nós precisamos aprender a sofrer. Assim como os santos sofreram, assim nós precisamos aprender a sofrer também. Então, pedir a Deus a graça do seu Espírito para que nós aprendamos a sofrer como cristão, de modo que o sofrimento não só não diminuirá a nossa fé, como será ocasião de crescimento para ela. Uma imagem muito rica na Sagrada Escritura está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e seguintes, que fala assim: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, isto é, aquele que tem fé em Jesus, lembra que ele disse: tende fé em Deus, tende fé em mim também. Então Jesus diz: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esta enchente, esta chuva e esses vendavais são uma maneira figurada de falar do sofrimento que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Mas se a nossa alma estiver alicerçada sobre a rocha, que é Cristo, não obstante venham todas essas intempéries, nós subsistiremos, nós iremos aguentar firme, porque nós estamos firmemente alicerçados em Deus. Então, nós não podemos, pelo amor de Deus, tentar a Deus pedindo que Ele não permita que dificuldades venham a nós. As dificuldades virão, as dificuldades nos agitarão e de alguma maneira vão nos perturbar, mas se a nossa alma, se a nossa casa estiver alicerçada sobre a rocha, nós sairemos mais fortes daquela dificuldade, daquela tribulação, daquele sofrimento, do que antes estávamos. Então não é mal, né? O sofrimento em si, a dificuldade em si, a tribulação não é má, se nós estivermos unidos a Deus, porque vai fazer com que nós cresçamos ainda mais na fé, com que nós cresçamos ainda mais no amor, com que nós desejemos ainda mais o céu, fará com que nós esperemos ainda mais em Deus, mas isso não nos isentará de experimentar dificuldades, agitações interiores, sofrimentos. É isto o que a palavra de Deus quer dizer com não se perturbe o vosso coração, isto é, não perca a fé em Deus. Vamos lá, então agora, meus santos, é o momento de cada um colocar em prática na sua vida. Nós ouvimos o que é que isso quer nos ensinar, o que Deus espera de nós. E a pergunta é: e você? Como tem vivido os seus sofrimentos? As suas doenças, as suas dificuldades financeiras, os seus problemas familiares, as notícias ruins que você teme que venham a se realizar e chegar a você. Como você tem vivido tudo isso? Você tem mergulhado em tudo isso somente e voltado os seus olhos simplesmente para tudo isso e ficado cega para as realidades sobrenaturais e se fechado para a sua fé? Sim, porque se você mergulha no seu sofrimento e se volta simplesmente para ele, você fica cego para Deus. Mas se você, em meio a todas essas perturbações, a todos esses sofrimentos, se você se volta para Deus e dá o seu salto na fé e diz: Senhor, eu creio, eu não sinto, mas eu creio que Tu estás comigo.
Senhor, embora os acontecimentos presentes digam o contrário, eu creio que tudo está concorrendo para um bem maior, porque Tu me amas e eu Te amo também. Imagine aqui, meus irmãos, quanta alegria nós daremos a nosso Senhor, quando com lágrimas nos olhos, com o coração apertado pelo sofrimento, dissermos: Senhor, eu creio que Tu não és apenas bom, mas muito bom. Embora das mãos dele você esteja recebendo sofrimento, e você diga: Senhor, e eu vou beber até a última gota deste cálice, porque Tu estás me dando este cálice, e eu tomarei com alegria, porque eu sei que é expressão do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua providência. Eu não entendo, mas eu creio. Jesus, eu confio em Vós. Percebe aqui, meus irmãos, quando isso fazemos, nós nos unimos a Ele, que fez a mesma coisa com o Pai. Quando o Pai lhe apresentou a paixão esta que Ele pediu de que fosse livre, mas quando Ele viu que a vontade do Pai consistia em que Ele abraçasse a paixão, Ele disse: Senhor, não como eu quero, mas como Tu queres. E amorosamente aceitou a vontade do Pai. E embora, por causa da sua humanidade, experimentasse a perturbação, o seu coração estava em paz, porque ele estava na vontade de Deus, alicerçado na vontade de Deus e amando esta mesma vontade. Meus irmãos, deu para perceber que eu não estou falando de algo natural, né? Nós, por nós mesmos, pelas nossas capacidades, nós não somos capazes a um grau de entrega, de abnegação, de coragem e de fé, mas nós podemos pedir, nós devemos pedir, e é maravilhoso quando nós pedimos aquilo que Deus quer nos conceder. Deus quer nos conceder a todos nós uma fé semelhante à do seu Filho, a dos santos, uma fé viva, uma fé forte, uma fé que humilhe o diabo e Satanás, que nos apresenta sofrimentos e Deus os permite, porque se eles vieram a nós, é porque no mínimo teve a permissão de Deus, e nós com a nossa fé, com a nossa adesão a Deus, nós iremos humilhar Satanás, porque aquilo que ele nos apresentou para que de Deus nos afastasse, nos une ainda mais a Ele, em confiança, em amor, em devoção, em entrega, dizendo: Senhor, se esta é a Tua vontade, é isto que eu quero para mim também. Que hoje, meus santos, diante desta palavra, nós peçamos a Deus que nos conceda a graça de a nossa alma estar tão alicerçada sobre a rocha que é Ele, de modo que as intempéries da vida, as dificuldades, as tribulações, não só não nos afastem dEle, mas nos ensinem a amá-lo cada vez mais e aderir a Ele cada vez mais profundamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.